Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinário. Eu sou o Carlos Eduardo, o instrutor da Epsilon Informática, e vocês já devem me conhecer através das postagens do Facebook, dos e-mails que eu mando para vocês, com as dicas e vídeos, né? Ou para quem baixou também uma cópia do nosso e-book. E hoje a gente vai fazer um webinário falando um pouco sobre a tecnologia Kai, que é a ferramenta que vai te ajudar muito nos seus estudos e nos seus trabalhos. Antes de tudo, eu quero agradecer a você que está assistindo e te parabenizar, porque se você está aqui assistindo, é porque você se identificou com o que foi mostrado e falado nas nossas postagens e que principalmente você não é um profissional ou um estudante qualquer. Você que está assistindo esse webinário porque você quer aprender mais, quer conhecer uma ferramenta que vai te ajudar muito, né? Você quer se aperfeiçoar e está aqui por vontade própria nessa noite de quinta-feira. Enfim, você está aqui porque realmente quer se imergir dentro dos conteúdos da engenharia e se qualificar para um mercado cada vez mais concorrido. A gente observa que aí desde 2010 muita gente ingressou na engenharia porque era uma carreira promissora no Brasil. E agora que as coisas estão um pouco mais difíceis, tem muito engenheiro formado por aí. Então, para você se destacar, você precisa fazer algo que a maioria não faz. Bom, então vamos começar a nossa apresentação. Primeiramente, para quem não me conheceu aí nem no e-book nem nas videoaulas, eu sou o Carlos Eduardo, eu sou instrutor daqui da Epsilon Informática. Eu sou tecnólogo em construção civil de edifícios, formado pela FATEC São Paulo, me formei em 2013 lá. E aí em 2016 eu me formei como engenheiro civil na FESP, aqui em São Paulo também. E atualmente eu estou fazendo meu mestrado em engenharia de estruturas na Escola Politécnica da USP. Eu ingressei em 2017, né? E também já tenho uma experiência em cálculo estrutural desde 2012. Né? Desde 2012 eu trabalho em escritórios fazendo projetos de estruturas de concreto armado, enfim, de alvenaria. E eu também, mais recentemente, né, desde o ano passado, eu entrei para o ramo de aulas particulares. Então, eu também sou professor particular de engenharia. Então, eu atendo alunos de engenharia civil, mecânica, de produção, alunos de arquitetura também, tecnólogos, em disciplinas relativas às vezes, a resistências materiais, a sistemas estruturais, enfim. Então, eu também atendo este pessoal, certo? E agora, fazendo uma introdução neste nosso webinário, vou explicar para vocês o que é o CAI, né? O que de fato é o CAI. O CAI é uma sigla que a gente usa para Computer Aided Engineering, ou seja, engenharia assistida por computador. O CAI é o nome que a gente dá para um conjunto de tecnologias e ferramentas que utilizam o computador para realizar, agilizar, testar e avaliar projetos das mais diversas engenharias, desde projetos de construção civil até engenharia aeroespacial, certo? Por meio de diversas análises e modelinhos matemáticos, problemas que são muito complexos ou demorados podem ser resolvidos e seus resultados podem ser lidos de uma maneira muito mais simples, o que reduz custos e diminui bastante o tempo de elaboração. O CAI permite que sejam analisadas desde a microestrutura de materiais até grandes obras como barragens, arranha-céus e grandes embarcações. E dessas estruturas que a gente analisa, é possível analisar desde os esforços a que os elementos estão submetidos, como também analisar reações químicas, temperatura, propagação de calor, som, escoamento de fluidos e muitos outros. E, a princípio, o CAI é colocado em prática quando se utiliza o computador para fazer análises. Podem ser estáticas, que são as mais comuns, né? Dinâmicas, térmicas, elétricas, magnéticas, de fluidos, de rupturas também, e, se for necessário, de tudo isso junto. São as chamadas análises multifísicas, que exigem não só programas muito potentes, como computadores muito potentes. E, por exemplo, uma análise de CFD, que é a de fluidodinâmica computacional, pode levar semanas para processar, certo? E dentre as técnicas de CAI, a mais famosa delas é o chamado MEF, ou Método dos Elementos Finitos. E é sobre esse método que nós vamos falar agora. O MEF é um modelo matemático
que foi desenvolvido através do método dos deslocamentos, da análise estrutural. Para vocês terem uma ideia, esse método foi desenvolvido pela Universidade de Berkeley e, em seguida, ele foi patrocinado pela NASA. Isso fez com que em Berkeley fosse desenvolvido o SAP e na NASA o Nastran. Esse método, que empregando a teoria da elasticidade, a teoria de vigas, teoria de placa e casca, teoria de estado duplo e triplo de tensões e mesmo outros, dependendo do estudo, permite que seja possível resolver os mais diversos tipos de problemas. Então a gente observa aqui nesse slide alguns exemplos de estruturas que foram analisadas com a ajuda do computador. Então a primeira aqui é um chassi de caminhão, né? Ou seja, é aqui onde vai a carga em cima, foi feita uma análise de deformação e tudo. Na segunda imagem temos uma pequena ponte estaiada, certo? Onde você verifica aqui algumas ações que ocorrem no meio do tabuleiro, certo? Como que isso propaga para os cabos. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de uma análise térmica, que foi feita também, né? Ou seja, você consegue estudar a irradiação de calor, certo? E por último, aqui nessa imagem, a gente tem um veículo que está sendo analisado que é quanto ao escoamento de ar. Então você coloca um escoamento de ar e vê como que isso passa por ele para verificar a sua aerodinâmica. Tem também muitos outros exemplos, como por exemplo esse crash test aqui, que é muito usado pela indústria automobilística, né? Visto que ele é mais barato do que aqueles crash tests antigos, né, que você pegava um carro e jogava contra a parede. Agora você consegue fazer isso com muito mais facilidade. Você faz isso pelo computador, você consegue fazer de muitas maneiras e você não precisa ficar toda hora batendo um carro contra a parede, né? E também você usa esse tipo de análise com a ajuda do computador para próteses dentárias, por exemplo, não só dentárias, mas qualquer tipo de prótese pode ser analisada, né? Para verificar sua resistência, sua ancoragem, qual o esforço que aquilo vai solicitar, quanto que ele vai chegar na gengiva da pessoa, né? Olhando neste caso aqui. E até mesmo uma simples cadeira de plástico ela pode ser analisada também, né? Para você criar um produto de qualidade que seja econômico e resistente. Então você consegue, através de uma análise dessa, saber quanto que aquilo vai suportar exatamente para você poder fazer o seu produto bem conforme as exigências do seu cliente e conforme as exigências de norma, certo? Então o roteiro de uma análise em elementos finitos é basicamente eu obter uma estrutura, depois eu vou dividi-la em vários elementos finitos, ou seja, vários elementos pequenininhos. E aí, em cada elemento desse, que eu vou conhecer a rigidez dele, se eu somar tudo, eu tenho a rigidez da minha estrutura inteira. E aí, com esses esforços globais que eu aplico na minha estrutura, a gente vai saber os deslocamentos globais da estrutura, como ela está se deformando. Depois, onde a gente restringiu o deslocamento, que também é muito importante, né? Você deixar alguns pontos em que a estrutura não vai se mover, você vai saber o que? Esforços globais de reação, certo? E aí, com esses esforços e os deslocamentos globais, nós obtemos os esforços e deslocamentos locais de cada um dos elementos. Ou seja, a gente vê como que a estrutura como um todo se deforma, para depois ver como cada pedacinho está se deformando. E aí, com esses esforços e deslocamentos de cada elementozinho que a gente está vendo agora, por fim, a gente vai conhecer como ele se desloca e deforma e as tensões que atuam sobre ele, certo? Então eu vou demonstrar um pouco aqui para vocês como funciona uma análise estrutural, né? Quem viu uma cópia do nosso e-book já vai ter visto alguma dessas imagens. Aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: então, eu tinha uma estrutura que era um edifício, certo? E esse edifício eu modelei ele aqui no AutoCAD, certo? Então eu peguei esse edifício, eu representei ele em vários pedacinhos, certo? Ou seja, eu tenho um edifício que é uma coisa só, dividi em vários pedacinhos. Então eu dividi em pedacinhos que são em amarelo aqui, seriam as paredes, né, a vedação do edifício. Em azul, as lajes do edifício. Em branco aqui, as escadas, certo? E separando essas plaquinhas, eu tenho aqui em verde as vigas e em vermelho tudo que é pilar, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha estrutura, que é tudo uma coisa só, eu fui dividindo ela em pedacinhos. Depois, o que eu fiz? Eu exportei essas informações para um programa de análise estrutural, que aqui nesse caso foi o SAP 2000. Então, eu importei essa estrutura, igualzinho que estava lá, certo? E depois eu fui aplicando ações sobre ela, certo?
Nessa imagem aqui, vocês conseguem ver, por exemplo, uma ação atuando nessa face aqui, que seria a ação do vento sobre essa estrutura, né? E a ação do vento você consegue ver que ela é menor aqui embaixo e vai crescendo conforme fica mais alto. E nesta terceira imagem, conseguimos observar as ações aplicadas sobre as lajes, né? Então vocês conseguem ver aqui que tem algumas lajes que estão em amarelo e outras em azul. As lajes que estão em amarelo estão recebendo uma certa carga e as que estão em azul estão recebendo uma outra carga, certo? Essa que a diferença de cores vai dizer para a gente. E nessa outra imagem, o que, que nós temos? Nós aqui umas carguinhas, certo? Umas setinhas aqui sobre as vigas. O que, que isso representa? Representa o peso das alvenarias que estão atuando sobre a minha estrutura. Então as cargas de alvenaria vão atuar aqui sobre cada elementozinho das minhas vigas. E depois aqui embaixo conseguimos observar o que? As restrições aqui que a gente colocou, né? Porque se eu tenho uma estrutura, eu tenho que restringir ela de se deslocar em algum ponto, senão ela vai ser um corpo rígido se deslocando pelo espaço. Aí você não, ele vai sair voando, vamos dizer assim, né? Então aqui embaixo eu fiz essas restrições, ou seja, eu prendi o meu prédiozinho no solo, tá? Então você consegue ver esses quadradinhos aqui, ou seja, são nesses nós em que eu restringo o deslocamento. O deslocamento aqui é zero, né? Eu adotei nulo, então ele não pode se deslocar. E esses pontinhos pretos aqui que a gente está vendo são os nós da estrutura. Então aqui é sempre assim, os nós é que vão servir de base para a gente fazer tanto as placas, né, quanto as barras. Então a barra vai sempre começar num nó e terminar em outro. Então você tem vários nós aqui para servirem de ligação entre essas barras. E nesse outro slide aqui, é só uma tela que demonstra o processamento, né, da nossa análise estrutural. E você consegue observar aqui algumas informações importantes, como por exemplo, a quantidade de nós, né? Então aquele edifício tinha 17 mil nós, e aí a gente tinha também 10 casos de combinação, certo? 10 padrões de carga, 11 casos de combinação, e aí um número de graus de liberdade, a gente vai ver isso mais para adiante, de 105 mil termos, né? Então você tem uma, imagine que você tem um sistema de equações de 105 mil equações e 105 mil incógnitas, certo? E tudo isso foi processado em 2 minutos e 40. Então, olha como é bem fácil, né, fazer isso daí. É bem mais tranquilo, né? É para isso que serve o computador. E no fim das contas, ele vai mostrar para a gente o quê? As deformações dessa nossa estrutura, certo? Aqui eu estou vendo o edifício se deformar como um todo por causa da carga de vento. E aqui eu vejo as lajes se deformando por causa dos carregamentos que estão sobre ela, certo? E depois, além de nos mostrar como essa estrutura está se deformando, o programa também mostra os diagramas de cada elemento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um pilar, certo? Ou seja, a carga ela vai crescendo conforme vai indo para baixo, né? Porque as cargas vão se incrementando. Aqui embaixo a gente tem um diagrama de uma viga sendo solicitada, ao cortante ao momento. E aqui nesse outro canto aqui inferior esquerdo, temos o diagrama aqui de um pedacinho daquela laje que eu dividi. Lembra que eu dividi a laje em vários pedacinhos? Um pedacinho vai ter esses valores aqui de momento fletor, certo? De momento fletor no caso ou na direção X ou na direção Y. E você consegue observar isso aqui também como um todo. Então olha só, você consegue ver o pilar aqui, recebendo as cargas, né? Esse aqui é aquele pilar parede, é o pilar do elevador. Então você consegue ver como as cargas vão crescendo, né? Quando chega para baixo. Você consegue ver aqui também os diagramas para as lajes do pavimento, ou seja, no caso aqui são os momentos em X. Então você consegue ver aqui onde que o momento em X é maior do que nos outros lugares, certo? Você consegue também ter essa escala. E você consegue ver aqui também para as barras, como ficam os diagramas de momento fletor, né? Então você consegue ver aqui todas as vigas e o seu momentozinho aqui, como que fica, né? Como que ele está sendo mostrado. E depois eu acabei fazendo, como eu quis fazer uma análise estrutural mais complexa, né? Que foi o tema daquele e-book, para quem baixou, para quem não baixou também ainda está disponível.
Aquele book ele demonstra isso. Como que a gente vai fazer agora uma análise da estabilidade estrutural, né, desse edifício? E a gente tem que seguir alguns procedimentos por norma. E para fazer essa análise, eu usei uma ferramenta CAI que merece o nosso destaque, que é o programa FTool, certo? Mas então, o que é o FTool, né? Não só o FTool, como outros softwares de análise. O FTool ele é um software gratuito educacional que tem essa finalidade de resolver os problemas de análise estrutural em estruturas planas e de barras, né? Então, como vocês viram ali, só vai ter barrinha e só mostrando nesse plano. Então, sejam elas vigas, pórticos, pontes ou treliças, né? E dentro de uma interface que é muito simples e interativa. Esse software ele foi desenvolvido pelo professor Luiz Fernando Marta, junto com outros pesquisadores do TechGraph e da PUC-Rio. Ele veio evoluindo continuamente ao longo dos anos. E é engraçado que esse software, apesar de existir há um bom tempo, ele ainda é muito pouco conhecido pelos estudantes e até alguns profissionais de engenharia civil. Seja pelo fato de que os alunos eles nem imaginem que exista um programa que realiza esse tipo de cálculo, e pelos professores, que muitas vezes nem informam os alunos sobre as possibilidades desta ferramenta. E dentre as inúmeras vantagens desse programa, a gente a portabilidade, pois esse programa ele não precisa ser instalado, ele é um executável que roda direto do seu computador ou do seu pendrive. A simplicidade, porque através de ícones e botões intuitivos é possível entender os recursos do programa. A rapidez, tanto no processamento, né, dessa estrutura, quanto nesse processo de lançamento, ou seja, o desenho da geometria e da verificação dos resultados finais. Tanto que é por isso que eu uso esse programa para fazer o cálculo da estabilidade, porque como ele é mais simples e mais rápido, então para eu fazer as minhas equações para verificar a estabilidade, é bem confortável fazer por ele. Né? É mais fácil eu tirar daquele programa mais complexo, que vai me dar vários recursos, e passar para um programa 2D que ele é mais simples e que eu consigo entender melhor os resultados dele. Ele é mais rápido, mais simples e eu consigo entender melhor. E a vantagem dele também é a flexibilidade, porque permite resolver problemas de diversas condições, de geometrias, propriedades e ações. Enfim, é um leque de recursos enorme, porque ele permite que diversos problemas, independente das condições de apoio, materiais, geometrias, carregamentos de todos os tipos sejam lançados e os resultados sejam lidos. E não só isso, pois ele permite também que esses dados da estrutura sejam rapidamente editáveis e recalculados. Então eu verifico a minha estrutura, se o resultado não estiver bom, eu já mudo ali mesmo os parâmetros e rodo de novo. Então e isso numa rapidez essencial. E a confiabilidade também desse programa, né? Porque é um programa feito por excelentes profissionais e programadores, que já tem um vasto uso na área acadêmica e profissional e já teve seus resultados validados. Então vamos ver aqui um pouco do que o FTool é capaz de fazer. Bom, então aqui vocês conseguem ver uma telinha do programa, certo? Como é a interface dele. E aqui eu já tenho uma estruturinha desenhada. Fiz um pequeno pórtico, certo? Que tem uma carga vertical e uma carga horizontal. Quais são as vantagens? Se eu quiser, por exemplo, transformar isso num edifício, eu já desenho a geometria, né? Já tenho desenho um pedaço dele. Eu posso usar vários recursos, como por exemplo, copiar essa estrutura várias vezes. Então eu posso pegar esses elementos aqui de barra, né? Essas barras que já estão carregadas e tudo, e fazer o que? Cópias dele. Então eu vou fazendo assim, ó. Já consigo transformar aquele pórtico em um edifíciozinho, certo? Consigo fazer ele na altura que eu precisar. E também consigo, da mesma maneira, consigo repetir para o lado. Ou seja, eu consigo pegar aqui e mover para cá. Então aqui eu tenho o meu edifício. E uma estrutura simples, né, com as ações aqui, eu posso editar as ações de qualquer maneira. Posso clicar aqui nessas barras, por exemplo, e vir nesses botões aqui. Né? Eu posso, por exemplo, nesse primeiro botão eu mudo parâmetros do material. Então eu posso usar alguns parâmetros que eu programei aqui, como um concreto C20, um concreto C25, um concreto C30, certo? E aí ele vai mudando essa propriedade do material. Consigo também mudar a seção dele, né? Eu consigo programar aqui algumas seções, como por exemplo aqui, ó, vigas e pilares. As vigas estão com uma dimensão de 50 por 19 e os pilares com uma dimensão de 50 por 60. Enfim,
tudo isso é variável, certo? Então você consegue também ir mudando isso na sua estrutura. Você consegue ver informações sobre o seu apoio, ele vai ser fixo, engastado, se vai ser móvel. Você também consegue rotular a sua estrutura, ou seja, quando você quer permitir giro. Você consegue criar também membros rígidos, né? E você consegue fazer os carregamentos de diversas maneiras possíveis. A gente vai ver também mais carregamentos nos próximos exemplos. Mas aqui basicamente a vantagem é que eu tenho um edifício desse tamanho, com todas essas variáveis. Se eu clicar em um botão, cortante, ele já mostra para mim, tá vendo? Rapidinho já está me mostrando a cortante, está chegando em todas as barras, certo? Todas aqui, Consigo mexer na escala aqui dele também para ficar um pouco mais confortável de se ler, né? Posso deixar ele um pouco mais assim. Consigo pedir para ele também os esforços normais, ou seja, a normal que está chegando em cada barra. Então você consegue ver aqui que todos esses pilares aqui estão sofrendo uma compressão. Então, você vê que elas crescem a cada pavimento. Então você consegue ver normal e consegue ver também o que? Momento fletor, certo? Então você vê aqui o momento a qual essas barras todas estão submetidas, tanto o momento das vigas quanto o momento dos pilares, certo? Você consegue ver aqui como que eles estão sendo solicitados. E clicando nesse último botão, eu vejo o que? Uma deformação da minha estrutura, né? Como que ela vai se deformar. Ou seja, isso é muito interessante para saber com determinadas ações como que ela vai se comportar, né? Para onde ela vai querer se deslocar quando a gente põe algumas forças sobre ela, certo? E a vantagem dela desse programa é que você consegue fazer tudo de uma maneira bem interativa também. Você consegue fazer até tentativa e erro, né? Você tem uma estrutura aqui, você vai criando cópias para o lado e em cada uma dessas cópias você muda algumas propriedades, como por exemplo, eu posso pegar esse edifício, mudar o material dele, fazer um concreto C25, certo? Eu aplico aqui. E nesse aqui fazer um concreto maior, um C30, certo? E qual é a vantagem? Na hora que eu clicar aqui na deformação, eu vou ter os valores aqui para cada um desses nós, né? Eu vou clicando no nó, eu consigo ver os números, certo? Então você consegue ver que ele vai mudando conforme a gente muda o material da estrutura. Se a gente mudar a seção também, ele vai variar. Enfim, esse é um exemplo de um pórtico. Outro tipo de estrutura que também é muito analisada usando programas como esse são treliças, né? Então uma treliça que pode servir, por exemplo, para suportar uma cobertura, né? Você também consegue analisar com esse tipo de programa. Então a gente desenhou aqui uma treliça mais ou menos típica, né? Dessa que a gente encontra em coberturas. E colocamos algumas cargas aqui, que são o que? São o telhado se apoiando sobre essa treliça, né? São cargas o que? Nodais, né? E como uma treliça ela vai trabalhar sempre o que? A tração e compressão, então esse carregamento tem que ser sempre nodais. Só que a gente tem que avisar o programa que, como vai ser as barras vão trabalhar somente a tração e compressão, não pode haver transferência de momento. O que a gente tem que fazer? A gente tem que criar rótulos, né? A rótula, para quem não sabe, ele é um tipo de ligação do qual essa estrutura consegue transportar os esforços verticais, consegue transportar os esforços, mas o momento não passa. Por quê? Porque ele deixa girar, certo? É uma ligação com um pino que deixa girar, então você rotula. Isso facilita bastante as coisas, porque quando você permite que gire, você consegue aliviar alguns esforços dessas barras, né? Só que como que a gente fala para F2 que a gente quer que seja rotulado? A gente escolhe aqui um nó, né? A gente escolhe todos os nós da estrutura, certo? E clica no botão aqui, e pede para ele articular todos esses membros. Tá vendo que fica uma bolinha maior? Quando você vê uma bolinha assim, é porque ele está articulado, então não vai transferir momento para essa nossa treliça, certo? E aí a mesma coisa, se eu mandar aqui verificar os esforços axiais, ele vai dar pra gente aqui quanto que cada barrinha da treliça está suportando, certo? Esforços de compressão ou de tração. E você consegue saber também o que? A reação de apoio. Então as reações de apoio estão aqui. Você também consegue conhecer essas reações, o que também é muito importante. Se você verificar cortante e momento, você não vai ver nada porque é uma treliça. Então ela só está trabalhando nisso na tração e compressão, né? O que está ok, certo? E a gente consegue também fazer testes até com a própria condição de apoio, né? Então
Então imagina que a sua treliça, a sua cobertura, ela vai apoiar em 2 pilares, só que em um determinado pilar, eu faço um furo um pouquinho maior, um furo bilongo, então eu deixo aquilo correr em X, né? Então eu posso pegar esse apoio aqui, posso pegar um apoio e deixar ele livre em X e eu travo ele em Y, certo? Perceba que ele mudou agora, né? Esse aqui é aquele apoio que trava em X e trava em Y, e esse só trava em Y, né? Se eu pedir para ele de novo os esforços axiais, as coisas vão mudar bastante, né? As ações vão se redistribuir um pouquinho, né? E você consegue aliviar aí, alguns esforços horizontais, o que ajuda bastante, né? Porque essas reações aqui, aí, quando você for calcular uma estrutura, as reações que saem aqui da sua treliça é que você vai ter que jogar como ação no seu pilar, na estrutura a que essa treliça se apoia, certo? Isso é também é como a gente faz em projeto, né? A gente calcula a treliça, vê qual que é a reação que está dando e joga vê qual é a reação que dá para jogar como ação na estrutura existente, né? Pode ser um pilar, e esse pilar pode ser de concreto, pode ser de aço também. Enfim, sempre que você for fazer esse tipo de ligação entre estruturas, é bom você ter essa base, certo? Então você consegue também, da mesma maneira, analisar e comparar esforços, né? Fazer testes, né? Esse que é o legal. E outro tipo também de estrutura que o F2 consegue analisar bem também, essa ajuda bastante o pessoal que está estudando engenharia, mas também ajuda os profissionais para terem uma noção inicial, é para ajudar em pontes, né? Para fazer o projeto de pontes, e você consegue calcular também nele linhas de influência e trens tipos, certo? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma viga, certo? Com 2 balanços, que ela já está com o carregamento aqui permanente dela. O que acontece? Se a gente clicar nesse segundo botão aqui, que são os resultados da linha de influência, ele já entra em outro modo. Fala, beleza, você quer ver linha de influência? Então me fala qual você quer. Então eu posso pedir para ver linhas de cortante ou momento, né? Vou escolher aqui cortante. E conforme eu vou clicando nos nós, olha que legal, ele já vai mostrando para mim as linhas de influência, certo? Então para cada nó que eu clicar, ele já vai me mostrando a linha de influência da cortante para determinado nó. Lembra, a linha de influência, ela demonstra assim, qual é a influência da carga de um determinado nó quando ela está passeando, certo? Ou seja, eu olho a linha de influência para um nó, pode ser que, por exemplo, o meio da viga, e para conforme essa carguinha unitária vai passeando, eu vou vendo quanto que está chegando de esforço aqui, certo? Então é isso que a linha de influência me mostra. Eu estou olhando um ponto e vejo como que vai variando conforme essa carga passeia. E assim eu consigo fazer para cortante e para momento fletor também. Então essa aqui é a linha de influência para momento fletor para vários nós aqui. Você vem para o apoio aqui no meio da viga, eu vou passando e vou tirando minhas linhas de influência para fazer minhas análises. E depois que eu faço isso, ou até simultaneamente, eu consigo fazer o quê? Criar um trem tipo, né? O trem tipo é aquele carrinho, né, que vai ajudar a gente no nosso projeto da ponte, certo? Então eu posso criar aqui um trem tipo bem rapidinho, só para vocês verem como que funciona, né? Aqui você tem o fator de impacto, ele pergunta para você, esse fator de impacto você olha conforme a norma. Você tem aqui o tamanho deste carrinho, né? Na nossa norma por padrão é 6 metros. E você consegue colocar várias carguinhas nele, né? Então eu vou colocar aqui uma carguinha em 1,5 metro, em 1,5 metros. Uma carga vou colocar 75 kN. No 3 também 75. E no 4,5 75. 75. E aí eu consigo fazer também carregamento interno ou externo, né? A gente tem um vídeo também sobre as pontes, vocês podem dar uma olhada nele também, é bem interessante. Eu consigo colocar um carregamento externo e um interno para vocês verem aqui o nosso trem tipo. E aí o que acontece? Na hora que eu clico nesse botãozinho aqui, ó, no envelope, ele vai fazer a envoltória. Ou seja, o que é envoltória? São as piores solicitações que vão chegar nessa nossa viga, certo? Ou seja, em cada nó desse você tem o maior momento positivo
e o maior momento negativo que pode ocorrer aqui na nossa estrutura, certo? Então, quer dizer, isso aqui para fazer a linha de influência trem tipo é essencial, é muito importante, ele faz muito mais rápido do que quando você faz da maneira convencional à mão. É claro que os cálculos à mão nunca devem ser descartados, porém, numa realidade de escritório, né, para quem está trabalhando, você tem que ter uma ferramenta, eu acho que é essencial você ter uma ferramenta como essa, que ela é mais simples, ela é mais ágil, você consegue modelar problemas rapidinho, mas é para você ter isso, para você ter aquele feeling da estrutura, né? Então isso é muito importante para aquele cara que às vezes ele quer começar a projetar, né? Você quer começar a fazer projetos de análise estrutural, mas você não tem ainda aquela confiança, certo? Então, o que acontece? Muita gente acaba pegando, compra um curso de um software avançado, por exemplo, um TQS, um Eberic, CPCAD, enfim. E aí ele faz o curso desse software, mas às vezes ele não está sabendo analisar a estrutura, sabendo como ela se deforma, como ela se desloca, as ações internas, né? Então, às vezes, um programinha como esse é muito importante você ter como base, certo? É muito legal você ter isso aqui para você poder ter esse feeling. Você modela rapidinho, vai testando, e aí depois você vai para esse programa mais avançado, certo? E é isso que eu quero demonstrar para vocês, a importância de ter esse tipo de ferramenta. E é por isso que hoje eu quero propor para vocês esse curso que eu desenvolvi chamado CAI Primeiros Passos, onde a minha proposta é: conheça o CAI, a ferramenta que vai te dar novas competências e salvar o seu semestre em menos de 8 horas. Porque com o conhecimento dos fundamentos dessa tecnologia CAI, você se tornará um engenheiro preparado para o que há de mais moderno na engenharia estrutural. Se você é profissional, você aprenderá como que um programa de análise estrutural funciona, para que você possa trabalhar com outras ferramentas mais potentes e fazer seus próprios projetos estruturais. E se você é estudante, além disso, você também melhorará o seu desempenho acadêmico de uma maneira exponencial, tendo um ótimo aproveitamento em todas as disciplinas da área de estruturas e gastando muito menos tempo e menos dor de cabeça. E a dúvida que surge é como isso é possível, né? É que com o CAI, que é a engenharia assistida por computador, você consegue calcular e dimensionar estruturas, além de resolver todos os seus problemas em disciplinas como resistência dos materiais, análise estrutural, teoria das estruturas, estabilidade das construções, pontes e etc., de uma maneira rápida e eficiente. O uso do computador na prática e no aprendizado da engenharia permite que o estudante ou profissional ele visualize conceitos, sejam eles lógicos ou abstratos, permite uma prática iterativa, ou seja, de tentativa e erro, que foi como a gente viu no pórtico, de maneira extremamente fácil e dispensa também o uso de laboratórios grandes e caros, né, o que diminui os custos também. Isso dá para o engenheiro muito mais feeling para compreender os problemas e assim ele pode resolver esses com muito mais facilidade e eficiência, né? Ferramentas de cálculo como as que serão apresentadas, elas servem como uma espécie de prova real também dos cálculos feitos pelo engenheiro. Então, sejam as simples contas de padaria ou aquelas memórias de cálculo extensas que são realizadas aí em quem estuda, certo? E eu acredito o seguinte, que quando desenvolvi esse curso, eu pensei em um dos dois tipos de estudantes ou profissionais que eu conheço, né? São os que me procuram ali no fim do semestre, ou às vezes perto do prazo de entregar projeto, que é para pedir aquele reforço, aquela dica que vai salvar a pele deles aos 45 do segundo tempo, né? E muitas vezes quem é aluno, né? São alunos que já zeraram a P1 e já estão quase estourando em faltas, né? Ou dos outros estudantes e profissionais que têm uma dificuldade sobre o assunto, mas assim, eles gostam da área e querem aprender mais do que aquilo que a faculdade ensina. Porque e se tornar também mais confiante ao projetar estruturas. Acho que esse é o ponto principal, né? Às vezes o cara compra o profissional ele compra um software, ele compra uma ferramenta mais avançada, mas ele não tem essa noção de analisar a estrutura, né? Às vezes ele processa e acaba gerando desenho, né? O que é complicado. Porque eles têm essa dificuldade, né? A maior dificuldade deles é de ter uma visão geral sobre o problema, né? Entender de fato o que é uma força, um deslocamento, uma rigidez, né? Ou aquela dúvida mais clássica, né? Que é o como fica o diagrama,
certo? E durante as aulas particulares que eu aplicava para estudantes de engenharia, eu usava a ferramenta Kai e o que acontecia? Eu usava ela para resolver, corrigir, às vezes ilustrar o problema de um jeito mais rápido, para que o tempo de aula fosse mais aproveitado com a explicação conceitual. E aí, às vezes, meus alunos respondiam assim, quase que igualmente, assim: nossa, que programa legal, qual que é o nome dele, né? Onde que eu encontro? E ele faz tudo isso, ele faz giga, faz código, faz treliça. E mesmo engenheiros que eram formados, eles conseguiam ver e compreender soluções mais simples para alguns problemas dos quais os softwares mais avançados resolviam, né? Porém sem dar muita clareza, né? Então, às vezes o cara compra um software avançado, ele quer modelar, por exemplo, uma casinha, um sobrado, ou uma peça, né? No caso, vamos falar também dos engenheiros mecânicos, né? Ele quer projetar uma certa estrutura, uma grua ou qualquer coisa dessa maneira. E às vezes o que acontece? Ele joga naquele software super moderno, só que ele não consegue ler resultado. Porque no fim das contas aqueles programas jogam muita informação, o que é muito bom, claro, mas ele não consegue extrair passo a passo, entender como que o programa como que o programa funciona, o que o programa lê, o que o programa calcula e depois joga de volta, né? Então isso é muito comum. Então é por isso que eu apresentava essa ferramenta para esses meus alunos e colegas, e o resultado deles era incrível, porque nas aulas seguintes eles apareciam de volta com a maior parte dos problemas deles resolvidos, né? Que uma vez que eles tinham já a estrutura resolvida pelo computador, eles conseguiam focar mais energia na elaboração da memória de cálculo e eles conseguiam também checar etapa por etapa, né? Então ele calculava cada elemento e ia conferindo. Então ele sabia às vezes em que parte das contas ele errou e ele voltava dali corrigindo, né? Não era aquela coisa que ele fazia e só descobria no final que estava errado, né? Isso é péssimo, né? Quem nunca passou por isso? Né? E eu gosto de fazer também uma analogiazinha, que é a das canaletas da pista de boliche, né? Então, quando a pessoa nunca jogou boliche, ela vai jogar o quê? A maioria das bolas nas canaletas, né? O que vai passar longe aqui dos pinos, que é o objetivo delas. Então o que a gente faz? A gente fecha a canaleta, né? Fecha aqui e faz a pessoa treinar. Então, conforme ela vai jogar a bola e conforme a bola for escapando, ela vai batendo, né, nas canaletas até ela ir para o objetivo dela, até atingir os pinos no final. E aí, depois de certa prática, quando você vê que a pessoa já está jogando reto, você remove a canaleta e aí a pessoa consegue jogar a bola direto para os pinos, né? E eu acho que uma maneira parecida tem que ser feita com o estudo dessa disciplina, né? Pensando no estudante ainda, ele precisa resolver esses exercícios com o máximo de ajuda e de instrução possível. Conforme ele pega a prática, aos poucos ele vai resolvendo o exercício sem olhar, né? E aí ele usaria a ferramenta no fim só para checar se ele acertou ou errou. E aí foi aí que eu tive a seguinte ideia, né? Pô, por que eu não ensino então essa ferramenta para os meus alunos e até para os meus colegas formados, de modo que eles melhorem muito mais o seu desempenho e se tornem mais independentes para projetar e analisar essas estruturas, né? Só que tinha um problema, que quando chegava a época assim de fim de semestre, a minha agenda ficava lotada, porque eu não conseguia atender muitos alunos, né? E tinha muita gente desesperada por ajuda, porque quando chega fim de semestre todo mundo já tá louco já, né? E aí eu não tinha tempo para isso, né? Só que aí eu tive outra ideia, né, para ensinar todo mundo. Eu fiz um curso que fosse 100% online, onde esse aluno interessado ele pudesse assistir no ônibus, no metrô, na hora do almoço, antes de dormir, e em forma de pequenos vídeos que coubessem em qualquer tempo livre dele. E eu também estou fazendo isso porque é um assunto que eu gosto muito, né? Um assunto que eu venho aprendendo aí desde 2012, né? Desde agosto de 2012 que eu comecei a fazer minha primeira disciplina nessa área, e aí eu fui só estudando, né? Fui entrando em escritórios também que foram me ajudando a aperfeiçoar esses conhecimentos. E eu gostaria que essa área tivesse mais gente para poder dividir experiências, para elaborar estudos, desenvolver métodos e principalmente melhorar o nível do estudo da engenharia, né? De modo que ela tivesse mais conectado com o que é mais moderno e praticado no mercado.
que é uma coisa que definitivamente muitas faculdades falham. As faculdades estão muito defasadas em função dessa realidade do mercado, certo? E aí que o grande problema que eu observo ao aplicar essas aulas para os meus alunos, né, e tanto os estudantes quanto os formados, é que a faculdade ela ensina o mesmo conteúdo há décadas, usando exatamente assim, os mesmos exercícios, com as mesmas apostilas, as mesmas aulinhas, os mesmos slides e até transparência. Né? Tem faculdade que ainda usa transparência. E essa maneira de ensinar acaba trazendo os mesmos problemas. Né? São alunos desmotivados, que recebem uma pilha de fórmula, exercício, com um monte de conceito largado, e que são treinados apenas para resolver aquele tipo de exercício. E aí quando você se forma, você não sente que você tem autonomia para projetar. E aí você não se sente confiante para fazer um projeto estrutural. E você acaba terceirizando isso às vezes com um amigo que é calculista, né? Ou às vezes acontece o pior. O cara, a pior coisa acontece ele compra um software avançado, né? Que vai fazer análise, vai gerar os desenhos para ele. E no fim das contas ele não faz ideia do que está acontecendo. E isso é muito perigoso, né? Então, é por isso que é importante você voltar para a base, né? E pegar esse conhecimento mais simples, com softwares mais simples, para você aí então ir para os avançados. E entre os estudantes, observo muito como assim, o estudante ele sabe resolver um determinado exercício, né? Mas se você espelhar ele, ele já não consegue. Então ele consegue resolver a viga assim. Se a viga estiver assim, ele trava. Ele não consegue, né? Quem já passou por isso, né? Isso acontece bastante. E a gente sabe que isso é um problema que não é exclusivo da engenharia e muito menos dessa área de estruturas. Né? É um problema que afeta, enfim, as pessoas em geral. E, para antepor tudo isso, esse curso vai te proporcionar uma capacidade de resolução de problemas mais rápida e com menos dor de cabeça, uma habilidade de enxergar o problema de uma maneira tanto global quanto localizada, uma visão mais crítica sobre a análise estrutural, uma compreensão também de como uma análise é feita, né? o que ajuda a desmistificar a disciplina, e a possibilidade de ingressar nesse ramo e ampliar o seu leque de atuação dentro da engenharia. E é por essas maneiras que eu creio que esse curso, eu desenvolvi ele para que ele pudesse mudar a sua carreira, tanto a acadêmica quanto a profissional. Então, nesse curso, o que o aluno irá receber? Né? O aluno vai receber o curso CAI Primeiros Passos, que ele conta com 72 videoaulas, que totalizam aproximadamente 7 horas e 35 de conteúdo. Né? E o curso ele é dividido em 12 módulos. Primeiro eu criei um módulo 0, que é uma apresentação do curso, né, da ferramenta que vai ser utilizada e de qual será a linha de estudo. A gente vai iniciar essa relação aluno-professor e prepara o aluno para o conteúdo que vai vir, para a gente já desmistificar muito sobre o conteúdo. Nos módulos do 1 até 8, eu vou ensinar para vocês os fundamentos do CAI, né, propriamente ditos. Então o aluno já começa a adquirir um pouco de conhecimento e aí ele já vai perdendo medo sobre a disciplina. E aí ele percebe que não é um bicho de 7 cabeças. Nos módulos 9 e 11, né, que são os últimos, aí o conteúdo vai ser aplicado, a gente vai fazer bastante exercício e a gente acaba tirando as últimas dúvidas que sobrarem e consolida essa bagagem do aluno. Então, através do exercício, né, da exemplificação, vocês conseguem olhar como que tudo vai ser feito, certo? E cada lição desses 12 módulos que eu falei, elas serão passadas em videoaulas em torno de 5 a 10 minutos. Algumas têm 3 minutos, outras têm 12, 13, enfim, mas vai estar nessa casa aí, nesse intervalo, tá? E essas aulas vão estar disponíveis no ambiente do Hotmart, né? Não sei se muitos talvez já tenham até comprado outros cursos, né? É bem legal a área de alunos dele, vale muito a pena. E nesse ambiente, o aluno ele pode comentar, ele pode ver outros links que sejam pertinentes e entrar em contato com o professor caso ele queira, né? E esse curso ele vai ser disponibilizado no ato da compra após o Hotmart apurar o pagamento, né? Então, depois que o Hotmart apura, o acesso é liberado. Com pagamentos feitos em cartão de crédito, o Hotmart demora alguns minutos para já entregar a sua senha de acesso. Já em pagamentos com boleto, você tem aquele tempo da compensação bancária,
mas também são poucos dias, tá? Acho que 2, 3 dias. Então, sendo assim, o aluno ele recebe o curso rapidamente para que ele já comece a assistir onde e quando quiser e na velocidade que ele deseja e quantas vezes for necessário. Porque o acesso a esse curso é vitalício, tá? Então, o curso vai ser seu para sempre, não precisa assistir com pressa. Você pode assistir agora, depois daqui a 6 meses você assistir de novo. Aí se surgir uma dúvida, você assiste outra aula novamente. Porque desse modo, o aluno ele já ameniza a falta de tempo dele, porque ele já vai conseguir estudar no trajeto para casa, para a faculdade, para o trabalho, em pequenos fragmentos que podem ser facilmente assistidos e colocados em prática. Então ele assiste um pouquinho e faz, assiste um pouquinho e faz, e assim ele vai trabalhando, né? O investimento nesse curso era de R$ 497, mas como a gente está em uma época de fim de semestre e muitos estudantes aí já estão terminando suas matérias, né? E alguns já estão com a mão no diploma, praticamente. Então eu resolvi fazer o seguinte: apenas para esse mês eu estou fazendo desconto aí de mais de 60%, que é para ajudar todo mundo aí a conseguir pegar esse curso. Então o investimento agora ele cai para R$ 197, ou seja, mais de 60% de desconto, que serão possíveis pagar no cartão de crédito em até 12 vezes e à vista no boleto, débito, depósito ou PayPal. Para quem for parcelar em 12 vezes no cartão, vai dar 12 de 19. 12 de 19 e 19. Então, assim, é menos de R$ 20 por mês. Então, tá bem acessível para quem quiser adquirir. Que é isso que eu quero mesmo. Como eu falei, eu quero que esse tipo de conhecimento se popularize. Eu quero que mais pessoas estejam preparadas para trabalhar com esse tipo de conteúdo. Então é por isso que eu estou fazendo isso, é para divulgar mesmo, para todo mundo aprender, para todo mundo ter acesso a esse tipo de conhecimento. Entenderam? E aí, qual a garantia que você tem, né? A gente sabe que é muito difícil investir essa quantia num curso que você talvez nem conheça o assunto, você nem conhece o produtor, né? Você nem me conhece, talvez. Mas por isso que eu estou dando para vocês uma garantia incondicional de 7 dias, para você assistir e conhecer o produto. E aí, caso você veja que esse curso não é o que você imagina, ou você acredita que esse assunto não é para mim, eu não gosto, então sem problemas, não tem problema. O valor vai ser integralmente devolvido e eu não vou nem saber, tá? A gente pode inclusive continuar amigos, vocês podem continuar seguindo a nossa página, não tem problema nenhum. O Hotmart vai fazer esse reembolso para você, tá? Então, quanto a isso, vocês não têm risco nenhum. E se vocês ainda acham que é pouco, se vocês ainda querem mais, tudo bem, não tem problema. Vou fazer o seguinte: ao fim desse curso, vai ser emitido um certificado de 20 horas aula. Por que 20 horas aula? Porque seria a carga horária equivalente desse curso se ele fosse presencial, né? Então, se fosse um curso presencial, você pega, junta todo mundo, explica o exercício, faz junto, teria mais ou menos essa carga horária, tá? Então, por isso que eu emito um certificado de 20 horas aula. Isso aí, para quem está precisando de hora complementar e tudo, vale muito a pena, né? É bem bacana. E outra vantagem também, ao longo dos próximos 90 dias, o que eu vou fazer? Eu vou colocar vocês, né, quem preferir, na verdade, quem quiser, eu vou colocar vocês num grupo de WhatsApp, que vai ser um grupo para vocês compartilharem dúvidas e observações sobre o curso e sobre o CAI, né, o próprio conteúdo de CAI, que vai ser um grupo comigo e com colegas de turma, de modo que isso te motive a assistir às aulas e a colocar em prática o seu conhecimento. Então, não vai ser uma coisa só você e uma tela. Você vai estar numa pequena comunidade que é com alunos extremamente motivados. Entenderam? Então, isso é muito valioso. Isso ajuda bastante, né? Porque isso te motiva. Você começa a ver que o pessoal já está numa etapa, no módulo 3, outro já está no módulo 5, no módulo 6, e você já vai ali querendo alçar junto, né? Você quer estar junto com o pessoal e conversar sobre esse assunto. Então, às vezes, um aluno tira a dúvida do outro, você tem uma roda de discussão, e isso é uma coisa muito valiosa. Isso vale bastante. Isso é o tipo da coisa que vale, às vezes, tanto quanto um curso. Você ter essa comunidade para trocar conhecimento, que aí vocês conseguem ir muito além ainda. Eu já tive resultados muito bons com esse tipo de comunidade. E para essa turma de maio, que é a turma de fim de semestre, eu vou oferecer também para vocês um webinário ao vivo
no dia 12 de junho, às 8 da noite. Que vai ser para quê? Para sanar as últimas dúvidas que restaram sobre o conteúdo. Então vai ser assim, vai ser uma conversa e ao mesmo tempo um plantão de dúvidas, né? Então as melhores dúvidas que vocês enviarem, que vocês tirarem no grupo, que vocês falarem comigo, eu vou responder e demonstrar nessa aula. Vai ser um plantãozão, o que também ajuda bastante, né? Principalmente nessa época aqui de 12 de junho, para quem é estudante e vai entrar agora nas épocas de prova, isso vai ajudar bastante, né? A gente vai ajudar vocês bastante. Bom, então agora vamos lá. Agora para encerrar nossa apresentação, né? Depois de ver tudo isso, de conhecer o nosso conteúdo através das redes, vocês que viram o meu e-book, viram esse webinário, agora você tem uma dessas três decisões para tomar, certo? A primeira, que é a mais fácil, é ignore tudo que eu disse, que eu ofereci, e continue com as suas dores, né? Continua com essas dificuldades que a gente mencionou anteriormente, mas não tem problema. Eu ainda vou estar aqui para ajudar no que vocês precisarem, certo? Não tem problema. Às vezes você pode achar que isso não é o suficiente, que não é legal, ou às vezes você não tem condição de fazer esse curso agora. Tá tudo bem, né? Não tem problema. É uma opção. Outra opção que vocês têm é tentar prosseguir com esse produto, né? Estudando e fazendo os exercícios daquela mesma velha maneira, né? Ou fazendo pesquisas, enfim. Você pode até usar aqueles outros vídeos que eu publiquei na internet. Só que esse, o conteúdo que tem nesse curso é muito mais aprofundado que aquilo, né? Então, se você quer tirar algumas dúvidas mais conceituais, né, você não vai encontrar tanto ali, certo? Mas você pode buscar também, você pode preferir encontrar em outros lugares, não tem problema. Ou você tem a terceira opção, que é adquirir esse curso, ganhar esses bônus limitados, né? Que pode ser que eu não consiga fazer em outras turmas, tá? Porque é uma coisa que eu estou fazendo agora excepcionalmente, né? Para fazer esses bônus. E você atingir esse seu objetivo, que seja uma qualificação ou uma aprovação muito mais rápido e com menos dores de cabeça, né? E tudo isso por um preço muito menor do que uma ADP de faculdade ou de um projeto que você terceiriza, que você deixa passar porque você não tem a confiança para fazer. E se você ainda assim não gostar, eu devolvo o seu dinheiro integralmente. Então, você não tem risco, é um investimento que você não tem risco. Não tem risco nesse investimento, né? O risco é todo meu. Então você vai adquirir, você vai assistir, e em 7 dias, se não gostou, não precisa nem falar por que e como. Você pede o reembolso, certo? Então, olha só que beleza, um investimento que, se der bom, né, vai ser bem legal para você, vai ser muito bom para sua carreira, mas se não der bom, você pede seu dinheiro de volta, ou seja, você só tem a ganhar, tudo bem? Então é essa proposta que eu quero fazer para vocês, para deixar vocês numa situação em que vocês tenham todos os benefícios possíveis, né? A gente tem que se ajudar nessa nossa comunidade, certo? E eu preciso lembrar vocês também o seguinte, que esse curso ele tem vagas limitadas, porque se a turma for muito grande, eu não consigo pegar 100, 150 alunos, porque eu não consigo tirar a dúvida de todo mundo, né? Eu não vou conseguir tirar a dúvida de muita gente, então por isso que eu limito as vagas. E eu também não sei te informar quando que vai ser a próxima turma, tá? Pode ser semestre que vem, ano que vem, e vai depender muito também da minha agenda, né? Às vezes quando eu pego o projeto, vai depender do que eu tenho que fazer no mestrado e tal. Então é melhor assim, tentar agora, porque pode ser que esse conteúdo você precise o quanto antes para já aplicar ele, né? Um conteúdo quanto mais cedo você tiver, melhor, né? E por fim, as vendas desses cursos se iniciam agora, né? Se iniciam nesse momento. Já tem um botão aqui embaixo para você fazer a sua inscrição. Esse botão aqui embaixo vai te direcionar para o Hotmart. E as inscrições se encerram no dia 31, ou seja, sexta-feira que vem, às 23h59. Então, é só clicar nesse link aqui abaixo que você já vai ser direcionado e você já consegue adquirir a sua vaga no curso Cai Primeiros Passos. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pelo que vocês acompanham o nosso trabalho na página do Facebook, do Instagram,
nos comentários que vocês fazem, quando vocês compartilham, quando vocês curtem. Isso é muito legal pra gente. E eu espero vocês agora no curso Cai Primeiros Passos. Então tenham todos uma boa noite e até breve.